Primeiro verso. Do versículo 11 em diante, por favor, irmã. Até onde? Só o primeiro. Aliás, só o segundo, os dois primeiros. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O mais... Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Amém. Talvez em inglês. Os 3 primeiros em inglês. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Amém. Jesus ele começou contando essa história por um certo motivo. Jesus Christ started saying this story for one reason. Porque ele estava junto com alguns pecadores, com prostitutas, e ele estava contando histórias e conversando com essas pessoas que eram consideradas más aos olhos da sociedade. Because he was in the middle of some sinners and prostitutes that in the world's eyes are not good for people. E Jesus costumava chocar as pessoas com o seu comportamento. And Jesus Christ was used to shock some people by his behavior. Então, para algo que era totalmente normal na época, que seria um homem justo estar com outros homens justos. So, what is about to be right? Because a righteous man is supposed to be with righteous men. Mas Jesus ele chocava porque muitas vezes ele compartilhava do tempo dele com pessoas que não eram justas aos olhos da sociedade. But Jesus Christ, he shocked because he spent his time together with non-Christians or sinners. Isso talvez seja uma boa explicação do porquê nós estamos aqui. Maybe this is a good explanation for why we are here. Porque talvez todos nós temos a consciência de que nós não somos justos como deveríamos ser. Because maybe all of us have the conscience that we are not righteous as we are supposed to be. Nós falhamos, We fail, nós pecamos contra Deus. we sin against God, E a gente então cria essa consciência da falha e da miserabilidade. so we create in our minds this consciousness about the failure and the miserable. And how miserable we are. Yeah, miserable. How miserable we are. E então, por ter essa consciência, nós nos reunimos aqui e nós procuramos ouvir de Jesus. So, for we know that we are like this, we gather in this place to listen to God's voice. Então Jesus estava lá e vieram esses fariseus, homens da lei, justos aos seus próprios olhos. So Jesus was there, and these guys, the Pharisees, they came like they were righteous before the law. E eles vieram e criticaram Jesus por ele estar sentado com pecadores. And they came and they criticized Jesus because Jesus was seated among the sinners. E aí Jesus tinha esse costume de contar histórias para facilitar o entendimento. And Jesus had this custom to tell stories to make them understand. Aí ele começa, eu vou contar algumas histórias para vocês. So he said, I will tell some story to you. A primeira história é a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas. So the first story is about a pastor who has 100 sheep. E uma delas vai embora. And one of them just leaves. E ele vai e larga as outras 99 no aprisco. And he leaves all of the 99 in the place where the sheep stay. I don't know how to say aprisco. Acho que Amen. E o pastor deixa essas 99 ovelhas para trás e vai atrás da uma perdida. So the pastor, the shepherd, he leaves all these 99 sheep and go after the one who is lost. E daí fica lá os caras que continuam escutando as histórias. And these guys are there kept like listening to these stories. A segunda história que Jesus conta é a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas.
So the second story was about a woman who had 10 coins e ela perdeu uma das moedas. and she lost one of the coins. E aí ela pega, a Bíblia fala que ela varre a casa, And the Bible said that she sweeps her house, ela liga a luz she turned off the lights, e ela procura por aquela moeda até achar. she turned on the lights and she looked for that coin till she finds. E aí quando ela encontra aquela moeda, ela se alegra. And when she finds that coin, she rejoices. De uma tamanha alegria que ela convida as suas amigas para se alegrar com ela. In a such joy that she invites her friends to celebrate with her. Aí Jesus começa a contar a terceira história, Then Jesus starts saying the third story. que é a respeito desse pai que tinha 2 filhos. That's in regard of this father who has 2 sons. Desses 2 filhos, um deles pediu para que o pai repartisse a fazenda, repartisse os seus bens, porque ele queria ir embora. So one of these sons, he asked the father to share his wealth because he'd like to leave. E depois de ele ter reunido tudo, ele partiu para uma região distante e lá desperdiçou todos os bens vivendo. So after he got together all he had, he set off to a distant country and wasted all he had. Isso eu sei que é a história de alguns de vocês aqui nessa noite. I know this is the E minha story também of já so foi. many who are here tonight, like myself, E que abandonam os bens da casa that forsook all the wealth of the house e aí partem para uma terra distante. and set off to a distant country. Eu não vou ficar lendo verso por verso, mas a Bíblia continua dizendo que esse filho deixou a casa do pai. So I'll not read verse by verse, but the Bible says that this son, he left his father's house. Ele desperdiçou todos os bens, He wasted all of his wealth com festas e vivendo como bem entendia. with parties and living the way that he would like to live. E é interessante como a vida que ele vivia nessa terra estrangeira. So it's interesting how he lived in this foreign life or foreign country. Que essa vida que ele vivia era totalmente contrária a tudo o que ele tinha aprendido na casa do pai. So because the life that he was living is totally against what he learned in his father's house. Tudo, imagina aquela criança que aprendeu que cresceu na casa dele, aprendendo que era errado mentir, que era errado fazer isso, aquilo. So imagine that children or that child that was raised learning that it's wrong to lie, it's learn to do something. E aí ela cresce aprendendo tudo aquilo e chega numa certa idade e começa a fazer tudo ao contrário. So he was raised learning all of these things, but he gets in a certain age and he starts doing something against it. E eu quero chamar a atenção de vocês nisso. I want to draw your attention to it. O que é o pecado? What is sin? O pecado é uma ofensa direta contra Deus. The sin is a straight offense to God. O pecado é a contrariedade do caráter de Deus. The sin is the contrary character of God. É contrário ao caráter de Deus. It's the contrary of God's character. Então, o que acontece? O pecado ele é totalmente o contrário ao caráter de Deus. Se o caráter de Deus vem nessa direção, o pecado vem na direção contrária. So, sin is totally against God. If God is going to this way, the sin is going against it. E é por isso que nós aprendemos o que é pecado lendo a Bíblia e na igreja. So that's why we learn what is sin when we read the Bible or we go to the church. Eu vou citar alguns exemplos de pecado. Por exemplo, ser desonesto nos contratos é um pecado. So I'm gonna mention some kind of sins. Being dishonest in some contracts. This is sin. Isso é um pecado, certo? This is a sin, right? E aí a gente se pergunta, por que isso é um pecado? So we ask, why is this sin? Porque isso é totalmente contrário ao caráter de Deus. Because this is totally contrary to the character of God. Nós cremos que Deus é um Deus fiel à sua palavra. So we believe that God is a faithful God to His word. Então aquilo que Ele diz é aquilo que Ele faz. So what He says, it's what He does. O que Ele promete, Ele cumpre. What He promises, He fulfills. E aí quando a gente não é fiel no contrato, So when you're not faithful to that contract, a gente está sendo contrário a Deus. we're being contrary or against God. A gente está fazendo exatamente aquilo que Deus não faz. We're doing what God wouldn't do.
as pessoas casadas, né? Traição. Por que a traição é pecado? For those who are married, why betraying or cheating is sin? Pelo mesmo motivo de ser infiel no contrato. For the same reason about being unfaithful to a contract. Porque o caráter perfeito de Deus, ele é de uma maneira reta. Because the flawless character of God is right, is straight. Ele não é um adúltero. He's not an adulterer. E aí quando nós adulteramos, quando alguém adultera, está indo diretamente contra o caráter de Deus. So when someone cheats, it's going against the character of God. E quando a gente vive longe de Deus, longe da igreja, And when you're living far from God, far from the church, o mundo ele nos oprime e nos força a viver de uma forma que é contrária ao caráter de Deus. so the world oppresses us and presses us to live in a way that is different from God. Então esse jovem que aqui tinha crescido e tinha aprendido tudo que era certo, estava fazendo tudo que era errado. So this young boy who was raised knowing what is right, he starts doing something that's wrong. Então ele tinha aprendido na casa dele o que era certo. So he learned in his house what is Mas a what's forma right. que ele estava agindo era totalmente contrária àquilo que o pai dele havia ensinado. But the way that he was behaving was totally against what his father taught him. Certo? Right? Todo mundo entendendo? Is everybody understanding? Amém? Amen. Então o pecado ele é pecado porque ele contraria a Deus. So the sin is sin because it goes against God. Amém? Esse é o primeiro problema. This is the first problem, E ele nos afasta de Deus. and it makes us far from God. Aquele filho ele já tinha no coração dele, ainda quando ele estava em casa, ele já imaginava como que ia ser quando ele saísse. So that child, that son was thinking already in his heart how it would be when he was far from his house. E aí então ele parte para uma terra distante para pecar. So he set off to a distant country to sin. E aí então a primeira coisa que a gente entende é que o pecado é contrário a Deus. So the first thing that we understand is that sin is against God. Versículo 14 diz: Verse depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Agora o segundo ponto do pecado. Now the second point of sin. Ele tem uma consequência. It has a consequence. O pecado sempre tem uma consequência. Sin always has a consequence. E aí vai depender do pecado, mas geralmente ele traz aquele sentimento de emptiness, de vazio dentro de si. So it depends on the sin, but every time it will bring to you a feeling of lack or emptiness. E então a Bíblia fala que houve uma fome gigantesca naquela região. So the Bible says that there was a famine in that country, E ele começou a passar necessidade. and he started being in need. Da mesma forma, quando nós pecamos contra Deus, The same time that when we sin against God, quando nós falhamos contra Deus, o nosso coração, a nossa alma começa a acusar isso. so when we fail against God, our soul, our spirit tries to, Warn us. Começa a nos alertar disso. starts to warn us about it. Nós começamos a sentir angústia, We feel sorrow, a nossa consciência nos acusa our conscience accuses us, e a gente vê que há algo errado and so there is something wrong, e que deve ser mudado. it must be different. Mas quando a gente permanece no pecado, But when we remain on sin, a consequência física vem. the physical consequence comes. E a consequência física é um tratar de Deus em nossas vidas. And this physical consequence, it's a treatment of God to us. Então, por exemplo, vamos usar a questão de trair o seu parceiro, seu marido ou sua mulher. So let's use the matter of betraying or cheating your wife or your husband. Para dar um exemplo. Just to give an example. A primeira coisa vai contrário ao caráter de Deus, porque Deus, ele não trai. The first thing is that it's going against the character of God because he doesn't cheat. A segunda coisa vai trazer consequências emocionais para o seu parceiro e também para ti. The second thing is going to bring some emotional problems to your partner. E vai trazer tristeza no coração. And it brings sorrow to your heart. E aí depois vem o problema físico, And then the physical problem, que é a solidão. which is the loneliness. Yeah, thank you.
Então todo o pecado traz uma consequência. So all sin brings a consequence. Amém? E aquele menino, depois de ter gastado tudo, ele começou a padecer necessidade, passar fome. So after that, that young boy spent everything, he started being in need. E isso pode ser garantido a cada um de nós. And it can be granted for all of us. Quando nós abandonamos a Deus, When you forsook God, quando você age contrário ao que Deus te ensinou, when you behave in a way that is different to what God taught you, a consequência virá, the consequence will come. a tristeza virá, The sorrow will come. a necessidade virá. The need will come. E eu não falo simplesmente de necessidade física, eu falo de necessidade espiritual. And I don't talk only about the physical need, but also the spiritual one. A sede e a fome espiritual. The third, the hunger spiritual. Em diante. No versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. So he went and hired himself out to a citizen of the country. He sent him to his fields to feed pigs. Aí quando a gente enfrenta a consequência do pecado, So when we face the consequences of sin, que foi abandonar o pai, that was forsaking his father, a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver com as nossas próprias mãos. the first thing that we try to do is to fix that with our own hands. É preencher o vazio que aquilo gerou Feel the lackness of that thing e procurar resolver ele. and try to sort it. Esse homem ele, então procurou um emprego para trabalhar com porcos. So this young boy, he tried to find a place to work. He hired himself. E ele conseguiu trabalhar com porcos. And he got it to work with pigs. E isso é uma figura do mundo e do cristão. This is a picture of the world and the Christian. O cristão, ele tem as suas falhas, The Christian has his failures. ele abandona o pai, He forsook his father. ele vai para uma terra distante do pai. He set off to a distant country from his father. No início é tudo alegria, In the beginning, everything is joy. tudo é bom, Everything is good. mas então vem a consequência. But then the consequence comes. E aí a gente tenta resolver. And then we try to sort it out. Mas aí o que o inimigo tem a te oferecer But what the enemy has to offer to you é trabalhar no meio da sujeira. is to work between the dirtiness. No meu caso, In my case, eu passei 2 anos longe da igreja. I spent 2 years far from the church. Eu primeiro me afastei de Deus no meu coração. So the first thing, I got far from God in my heart. Eu fui para uma terra distante, eu comecei a partir para o pecado. I set off to a distant country and I started sinning. No início era tudo bom, Everything in the beginning was good, mas depois a conta veio. but then the consequence came. E Satanás pediu por aquilo que era dele. And Satan asked for what it was his. E aí o que ele me oferecia era no meio da imundície. So everything that he offered to me was filth. E eu usava muita droga And I used a lot of drugs. e as consequências foram pesando e pesando. And the consequences were getting heavier. A angústia tomou conta do meu coração. Sorrow took control of my heart, my soul. E aí para eu terminar com essa angústia, tudo que eu fazia era me afundar mais no pecado. So what I was trying to get off of this, but I was sinking deeper in sin. E aí o que o diabo tinha para mim era no meio da imundície. So everything the devil had to me was filth. E um dia eu estava numa festa. Once I was in a party. E aí eu percebi que eu estava trabalhando no meio dos porcos. And I realized that I was working among the pigs. E aí como esse jovem fez? And like this young did, Ele se lembrou do pai. he remembered of his father. E aí eu clamei a Deus So I cried out to God no meio da festa, in the middle of the party, totalmente drogado, totally under drugs, e o Senhor me respondeu. and God answered me, Como ele fez com esse jovem. like he did with this young boy. Tudo que o inimigo tem a nos oferecer é no meio da sujeira. Everything that the enemy has to offer to us in the middle of filthiness. E aí o versículo 17 diz, And the verse 17 says, e 18, amor. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Continua, por favor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados.
Mais um? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Amém. Yes. Ah, 17, né? When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. perceba o que diz o versículo 17. Realize what it says in the verse 17. Perdão, versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. It's the verse 18. I'll set out and go back to my father. A primeira coisa que veio à mente dele foi o seu pai. The first thing that came to his mind was his father. Ele lembrou que o pai dele era poderoso para tirar ele daquilo. He remembered that his father was mighty to take off him of that situation. Ele agora tinha consigo o sentimento de impureza. He had the purity feeling inside of him. Ele tinha de impureza, né? Impureza? Impureza. Sorry, it's impurity. Ele tinha consigo o sentimento de impureza, de pecado. He had that feeling of sin. Ele estava humilhado. He was humbled. E aí, o primeiro pensamento que vem ao pai. So the first thought that came to him was about his father. Então ele percebeu que não havia por que ele ficar sofrendo no mundo, So he realized that he doesn't have a reason to be suffering in the world, rolando no meio da imundícia, rolling among the filth, porque ele tinha um pai misericordioso. because he had a merciful father. Mas ainda que ele conhecia o pai dele, conhecia o caráter do pai But dele, even knowing the character of his father, apesar de ele saber o caráter do seu pai, even though he knew the character of his father, que era um pai amoroso e that misericordioso, was a merciful and lovely God, o pai, ele desejou que o pai dele simplesmente desse um emprego a ele. he desired that his father would give some job or work for him. Da mesma forma nós, apesar de nós sabermos que Deus ele é capaz de nos perdoar And it's like us, even though that we know that God is able to forgive us e de nos receber com todo amor e de nos tratar como filhos, and to receive us with such love and treat us as son, o nosso desejo é simplesmente que ele diga, tá, beleza, entra aí. our desire is like, okay, that we say, okay, just come in. E aí a Bíblia fala que esse jovem se levantou So the Bible says that this young got up e ainda longe, and far from far from his father. Um pouquinho para baixo, cara. Estando ainda longe, versículo 20. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, abraçou e beijou. He was still a long way off. His father saw him and was filled with compassion for him. E ele correu para o seu filho, né? Você não falou essa parte. He ran to his son, Ele correu para o seu filho e o abraçou e beijou. threw his arms around him and kissed him. Da mesma forma, nós como cristãos, The same way us as Christians, a gente tem os nossos pecados. we have our sins. E geralmente a primeira coisa que a gente quer fazer é ser uma pessoa completamente boa e certa para resolver a situação. And what we try to do is being someone who is righteous just to do the right thing. A gente pensa, não, Deus ele tá nessa direção e eu vou procurar agir da forma certa. So we think God is in this direction, so I'll try to act our behavior in the right way. E a Bíblia fala que esse filho, ainda estando distante, o pai o viu. So the Bible says that this son was a long way off, but his father saw him. E o pai dele correu em direção a ele. And his father ran to him. E aí, mais uma vez, a gente vê o sinal da misericórdia de Deus. So, and once again we see the signal of his mercy. Nós, como falhos, a gente quer agradar a Deus. We fail and we try to please God. A gente quer realmente se achegar a Ele. We want to approach him. Mas de uma distância longa, Deus nos vê.
But in that long way off, God sees us. Ele diz assim, eu tô vendo que tu tá tentando me agradar, mas tu ainda tá muito longe. He says, I know that I want to please me, but you are very far from me. E aí ele corre em nossa direção. So he runs to our direction. Deus correu na nossa direção há 2000 anos atrás, God ran to our direction 2,000 years ago através de Jesus Cristo. through Jesus Christ. Nós queríamos, quem sabe, agradá-lo com as nossas próprias obras. We wanted to please him with our own deeds, Mas nós ainda estávamos muito longe dele. but we were so far from him. Mas aí a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira But the Bible says in John 3:16, because God so loves the world, que ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. that he gave his only son to that he gave his only son for whosoever believe him shall not perish. Amém? Amen. Então nós ainda estávamos a uma distância muito longa do Senhor. So we are far from God, Mas ele olhou para nós e correu em nossa direção. but he looked to us and he ran to our direction. Ele disse, vocês me amam porque eu vos amei primeiro. He says, you love him because I loved you first. Em Romanos a Bíblia fala que talvez por um justo alguém ouse morrer. In Romans says that maybe for a righteous person, someone could die. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que nós sendo ainda pecadores, Ele enviou seu Filho a morrer por nós. But God shows us his love because even though we are sinners, he sent his son to die for us. Então Deus nessa noite Ele não pede de nós que nós simplesmente vivamos uma vida reta. So tonight God is not asking us only to live a righteous life. Ele quer isso de nós também. He wants this from us as well. Mas Ele diz, não é suficiente uma vida reta. But it says it's not enough a righteous life. Tu precisa da minha misericórdia. You need my mercy. Tu precisa do meu amor. You need my love. Tu precisa de paz comigo através de Cristo. You need peace with me through Christ. Por isso a necessidade de nós nos arrependermos, For that reason there is the need of repenting, de nós nos humilharmos that we humble ourselves e recebemos o perdão do Senhor. and receive the forgiveness of God. Um pouquinho adiante. 22. 22 e 23. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. No Salmo 103, In the Psalm 103, a Bíblia fala: bendize a minha alma, Senhor. the Tem Bible salmo aí? said, 103, Eu só preciso de uma Bíblia. Bendize a minha alma, Senhor. the Bible says, Praise the Lord, O my soul. Versículo 10. Me dá meu livro. Versículo 10, pode ler em inglês. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Então a gente percebe que esse filho ele não foi tratado conforme os seus pecados. So we realize that this son was not dealt with according to his sin. Ele foi tratado com misericórdia. He was dealt with mercy. Ele recebeu uma nova roupa. He received a new robe. No versículo 4 diz: The verse 4 says, é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Versículo 4, o que ele diz? Vou repetir. É o Senhor, é Deus, quem redime a tua vida da perdição e Ele te coroa, então vamos imaginar uma coroa sendo colocada, de benignidade e de misericórdia. So I will repeat the verse 4 and imagine that it's the Lord
who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Imagine like he lays a crown on your head. Então, por que Deus faz isso? Why does God do it? Por que Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia? Why does He crown us with loving kindness and tender mercy? Por que Ele fala para trazer a melhor roupa e vestir o filho? Why does He ask to bring the best robe and wear to His son? Por causa da sua misericórdia Because of His mercy e por causa da sua justiça. and because of His righteousness. Por causa da sua misericórdia Because of His mercy e por causa da sua justiça. and because of His righteousness. Talvez agora a gente se pergunte, ok, misericórdia faz sentido, Maybe you ask, okay, mercy makes sense porque Ele teve misericórdia do cara que estava vivendo a vida totalmente contrária, because He had mercy on the person who was living in a sinned way, mas agora a justiça não faz sentido, but it just doesn't make sense. porque se fosse para ser tratado com justiça, eu não deveria receber tudo o que eu recebo. Because if I was treated by justice, I wouldn't receive everything that I received. Mas Deus está nos tratando com justiça. But God is treating us according to His justice. Ele está nos tratando com justiça quando Ele nos coroa de benignidade e misericórdia. He is treating us with justice when He crowns us with loving kindness and mercy. E Ele também está tratando com justiça quando Ele coloca a melhor roupa em nós. And He is treating us with justice also when He put on us the best robe. Mas por quê? But why? Primeiro, porque Jesus ele foi despido. Just because Jesus Christ was laid aside. Ele ficou Despido. pelado. Yeah, He was laid aside. Ah? Yeah. Ok, sorry. Sorry. Então Jesus ele quando foi pregado na cruz, a Bíblia fala que eles tiraram a roupa dele. So the Bible says that when Jesus was nailed on the cross, the people took His robe away, Apesar de ele não merecer. even though He didn't deserve it. A Bíblia fala que ele recebeu uma coroa de espinhos. The Bible said that He received a crown of thorns, Apesar de ele não merecer. even though He didn't deserve it. Então nós recebemos uma coroa de misericórdia. So we received a merciful crown, Porque Jesus recebeu uma coroa de espinhos. because Jesus Christ received a crown of thorns. É justo Deus nos dar uma coroa de misericórdia. It's righteous. God gives us a merciful crown. A crown of mercy. Porque em Jesus foi injusto ele ter recebido a coroa de espinhos. Because it wasn't worthy Jesus Christ received a crown of thorns. Então vocês entendem a justiça de Deus? So do you understand the mercy of God, the justice of God? Nós entramos no céu, We enter in heaven. nós somos perdoados dos nossos pecados, We are forgiven by our sins porque alguém sofreu em nosso lugar. because someone suffered in our behalf, E não porque nós recebemos segundo o que é justo que nós recebêssemos. and not because we receive what is righteous according to our own righteousness Or behavior. or behavior. Então, Deus ele é misericordioso e justo. So God is merciful and righteous. Um pouquinho, Carol. Versículo 25, 26, 27. Isso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. 28 e 29 também? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Amém. A partir do verso 20. 25, acho que.
Meanwhile, the other son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother came angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never give me even a young goat so I can go celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him." Amém. Então, esse filho que tinha saído, ele também tinha um irmão. So this son who had left, he had already a brother. Ele tinha esse irmão que ficou na casa. He had this brother who was in his house. Vocês lembram quando o filho que se perdeu, ele estava longe do pai na terra estrangeira? So remember when the son who was lost, he was far in a distant country. Ele estava trabalhando no meio dos porcos. He was working among the pigs. E a Bíblia diz que ele lembrou do pai. And the Bible said that he remembered of his father. Certo? Ele lembrou do pai. He remembered his father. Aqui a Bíblia está falando que esse irmão reclamou dele. So we see that in the Bible that his son, he complained about him. E ele reclamou com o pai e disse assim: eu tenho estado contigo todo esse tempo aqui na casa. And he complained with his father, like, "I have been with you all of these years in your house. E tu nunca me deu um cordeiro para que eu me alegrasse, And you've never given to me a goat to celebrate para que eu me alegrasse com os meus amigos." to celebrate with my friends." Olha a diferença. See the difference. O filho que estava longe lembrou do pai, The son who was far remembered his father, mas o filho que estava em casa ele não queria se alegrar com o pai. but the son who was still in his house didn't want to celebrate with his father. Ele queria celebrar com os amigos. He'd like to celebrate with his friends. É diferente uma coisa da outra. It's different one thing from another. O que o Senhor quer de nós que estamos em casa What the Lord wants from us who is in his house still, é que nós nos alegremos nele. that we rejoice in him. Que no nosso coração esteja o desejo de se alegrar nele. May in our hearts have the desire of rejoicing in him, E não com os nossos amigos. and not with our friends. Esse filho esteve em casa, The son who was in his house, mas o amor do coração dele não era pelo pai. but the love inside of in his heart wasn't for his father. Ele queria se alegrar, mas com os amigos. He'd like to celebrate, but with his friends. Amém? Então a gente tem que procurar colocar o nosso coração reto diante de Deus. So we have to try to set our heart straight to God, E que a nossa alegria esteja no Senhor. and may our joy be in the Lord. Amém? Tem acontecido muito essa falha em muitas igrejas, It has happened, this failure in a lot of churches, em que a alegria de estar na igreja já não é mais porque Deus está falando. that the joy of being in the church or attending a meeting is not because God is speaking. E não é porque Deus está lá, It's not because God is there, mas é porque tem movimento, but it's because there is a movement. é porque tem jogos depois da igreja, It's because there are games after the service, é porque o pastor é engraçado, because the pastor is funny, é porque eu gosto de cantar. it's because I like singing, E todos esses são motivos errados para se estar na igreja. and all of these things are wrong reasons to be in the church. A nossa alegria de estar na igreja é porque Deus está ali. Our joy to be in the church is because God is there. A nossa alegria de estar na igreja é porque a gente pode ouvir dele. Our joy of being in the church is because there we can hear from Him. Amém? Amen. Amém? Então a gente tem que procurar que a nossa alegria esteja no Senhor e no Senhor somente. So we need to crave that our joy is in the Lord only, alone. Amém? Amen. Então o Senhor nos chama para que a gente se alegre todos juntos nele. So the Lord calls us that all of us rejoice in Him alone. Aquele que está longe do Senhor, que venha e se alegre nele. Who is far from the Lord comes and rejoice in Him. E aquele que está perto, que And venha who e is se alegre near nele.
comes and rejoice in him. Amém. Esse é o chamado do nosso Senhor. It's the calling of our Lord. Amém. Amen.